Dia 8 de janeiro. A manchete do Evangelho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 1 e 2. João Batista foi o precursor de Jesus. Brandindo a espada do Espírito, conclamou o povo a arrepender-se e a produzir frutos de arrependimento. Arrependimento significa mudar de mente e de direção. Implica em mudança, exige transformação, impõe um novo rumo com novas atitudes. O arrependimento exige mudanças em áreas vitais da vida. Arrependimento significa mudar de mente. O arrependimento verdadeiro é conceitual. Traz uma nova luz para a mente e faz brotar um novo entendimento da vida e dos valores que a governam. Uma pessoa arrependida compreende que o pecado é maligníssimo, uma rebelião contra Deus. Portanto, foge não apenas das consequências do pecado, mas, sobretudo, do pecado. Os frutos do arrependimento só podem ser produzidos por alguém que recebeu a luz da verdade na mente, a convicção do pecado no coração e consciente e deliberadamente se aparta do pecado como o maior de todos os males. Arrependimento significa sentir tristeza. É demonstrar um profundo pesar por ofender a santidade de Deus. É afastar-se do pecado como uma coisa abominável aos olhos daquele que é puro. A tristeza, segundo Deus, produz vida e não morte. Conduz o homem pelas veredas da salvação e não pelos abismos da condenação. A tristeza do mundo esmaga, atormenta e mata. A tristeza do mundo produz culpa e remorso, mas não alivia a consciência. Porém, a tristeza, segundo Deus, abre a ferida, mas também cura. Convence de pecado, mas também conduz à fonte do perdão. Arrependimento não é remorso que leva à morte, mas é choro pelo pecado que conduz à vida. Aqueles que se arrependem choram não porque foram flagrados no pecado e agora estão sofrendo as consequências do seu erro, mas choram porque o pecado é mau aos olhos de Deus. Arrependimento significa dar meia volta, mudar de direção e adotar um novo comportamento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem mais na prática do pecado. Não são mais escravos do pecado. Não vivem mais com o pescoço na coleira do diabo. Arrependimento significa abandonar o pecado para deleitar-se na santidade. Significa deixar o reino das trevas e ser transportado para o reino da luz. Arrependimento, mais do que sentimento, é atitude. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas, mas um quebrantamento sincero diante de Deus. Não é rasgar as vestes, mas o coração. O arrependimento é a manchete do Evangelho, a porta de entrada no reino de Deus, uma exigência inegociável para a salvação. Motivo de oração. Ore para buscar o verdadeiro arrependimento que somente Deus pode dar. Texto de Pastor Sérgio Araújo. Você acompanhou a mensagem do DEC. Devocional Episcopal Comunitário, volume 2.